O assunto agora é guerra na Ucrânia e vamos a Lviv, no país, conversar com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, aqui para nós, pelo menos, muito bom dia para você. Já anunciamos logo no início desta edição do Jornal da Manhã que entramos no 25º dia de guerra e ainda sem perspectivas para um acordo de paz, né? Exatamente. O que os analistas militares afirmam é que a guerra entra numa fase de impasse agora. Ou seja, a Rússia não conseguiu aí o seu esforço inicial de capturar cidades aí como Mariupol, Kiev e Kharkiv e começa, principalmente em volta da capital, Kiev, começa a cavar trincheiras para fazer aí uma guerra mais prolongada, ou seja, vai consolidar as posições que ela já conquistou e vai continuar bombardeando as grandes cidades aqui da Ucrânia. Essa questão de impasse ela é muito complicada. A gente vê aí algumas das batalhas mais sangrentas aí da história, como a Batalha do Somme na Primeira Guerra, foi feita exatamente numa situação assim de impasse, que a gente não sabe direito qual lado vai prevalecer. E é para isso que está caminhando aqui a guerra na Ucrânia. Luiz, ontem você chegou aí para um abrigo depois que sirenes acabaram soando. E como é que foi esse processo de sair desse abrigo? A situação depois você encontrou estava mais tranquila? Foi um alerta apenas? Houve algum tipo de ataque a Lviv? Você que sempre vem ressaltando que Lviv fica um pouco mais distante desse cenário da guerra, né? Exatamente, sim, foi apenas um alerta aí, provavelmente de algum sobrevoo de aeronave russa aqui na região, então não teve maiores consequências para Lviv. Mas a gente ressalta que houve um segundo ataque com míssil hipersônico na cidade de Mykolaiv, agora muito próxima da Crimeia. Então a gente lembra que o míssil hipersônico é a arma mais moderna que existe hoje, porque ele não pode ser interceptado aí por baterias antiaéreas, por outros mísseis. Não existe nenhuma defesa conhecida contra esse tipo de míssil. O único que tem esse míssil em operação, que a gente sabe, é a Rússia, e ele foi usado pela primeira vez na história aí na sexta-feira, durante uma operação de combate. E hoje ele volta a ser utilizado nessa cidade de Mykolaiv para destruir um depósito de combustível e lubrificantes do exército ucraniano. Agora, Luiz, você tem informações de como está o trabalho de saída de civis pelos corredores humanitários? Segundo as últimas informações divulgadas pela ONU, cerca de 3.200.000 ucranianos conseguiram fugir do país e quase 7 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas, mas acabaram se instalando em outras regiões dentro do próprio país, regiões talvez menos atingidas pelos conflitos. Há informações sobre novos corredores formados? Está ouvindo a gente, Luiz? O Luiz está aqui conosco, participando aqui do nosso Jornal da Manhã. Ele que está em Lviv, que é uma cidade, como ele vem reiterando nesses últimos dias, que é uma cidade que não sofre tanto as consequências da guerra, mas de qualquer forma a gente fica em alerta, porque ontem houve até mesmo um alerta e as pessoas chegaram aí para uma espécie de bunker, um local mais isolado, abaixo, para evitar qualquer tipo de problema. E ainda em relação à guerra, só acrescentando, a informação que nós temos é de que a Rússia teria bombardeado uma escola de arte onde estavam abrigadas 400 pessoas, segundo o Conselho Municipal de Mariupol. Essa mensagem foi divulgada nos canais oficiais do Conselho no Telegram, conforme informaram as agências internacionais. Mulheres, crianças e idosos estavam abrigadas nessa escola. Daqui a pouco outras informações.